Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Crismen, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo e nós vamos falar hoje sobre espiritualidade. Continuamos com a sessão Templo de Salomão, que eu fui visitar e fui olhar com olhos de estudo, olhos de quem quer aprender um pouco da espiritualidade do outro, como que funciona, né? Porque não acredito que existe algo totalmente certo. Você sempre pode aprender com as religiões, você sempre pode aprender com pensamentos diferentes, com filosofias diferentes, formas de interagir diferente dentro da espiritualidade. Bom, é isso que nós vamos falar hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, clique, compartilhe, comente, espalhe por aí esse vídeo, compartilhe o máximo que você puder. Se quiser deixar sugestões, você pode deixar aqui, ou pelo meu Instagram, @cristianegimenez, ou pelo Facebook, Cris Gimenez também, você pode me acompanhar lá. Você lá vai ver no meu Facebook e no meu Instagram, você vai ver algumas fotos lá da minha visita ao Templo de Salomão e do Jardim Bíblico. E o que eu quero falar hoje? Bom, existe uma parte que não é fotografada dentro do templo lá, que é o próprio templo você não fotografa, não pode entrar com nada, como eu disse no outro vídeo, você não entra com celular, você não entra com nada, é silêncio e respeito. Eu sei que nem todas as universais são assim, mas especificamente no templo, por ser uma réplica daquilo que Salomão pregava, daquilo que Salomão fazia, então eles conservam exatamente as regras do templo como era no Antigo Testamento. E quando você entra no templo, o grande final do templo, o que é? Existe uma cortina que separa o altar das pessoas. As pessoas devem dar mais ou menos, eu bater o olho, eu acho que talvez umas 5, 10 mil pessoas devem caber ali dentro, um pouco mais. Eu acredito que seja mais ou menos isso. O que acontece? Existe uma cortina, e aí quando se começa o culto, a reunião, essa cortina se abre e você vê uma réplica imensa, quer dizer, imensa. Deve ter uns 4 metros de altura, talvez um pouco mais. E pelo menos, esse aqui, ó, que tá lá, ó. É uma réplica disso aqui, da Arca da Aliança. Aqui, de altura, deve ter uns 4, 5 metros de altura, talvez até mais. E isso aqui infinito, né? Com os querubins, com tudo bonitinho, direitinho. Então, a grande atração, vamos colocar assim, né? O grande foco do Templo de Salomão é a Arca da Aliança. E aí o que acontece? Existe essa cortina, porque essa cortina ela faz o quê? Ela separa o sagrado do profano. Então quando a cortina se abre, diz que você está agora em total conexão com o sagrado. O profano ficou lá fora. Se o profano ficou lá fora, fica celulares, fica seu namorado, o seu amante, todas as coisas mundanas que você acredita que sejam importantes, ficam lá fora. Porque afinal, quando você vai entrar, entre aspas, no reino dos céus, você não vai levar nada, nem seu corpo físico. Não é isso? E o que você leva? A aliança que você fez com o meio espiritual. Isso se assemelha a alguma coisa, gente? Pois é. Quem traz as mensagens são os anjos, é o Espírito de Deus, né? E isso se assemelha quando nós falamos do Espírito de Deus, e não do Deus essencialmente, mas do Espírito de Deus, ou nós falamos dos anjos, nós falamos de mensageiros. Olha só, quando você se comunica com o seu anjo, você está se comunicando com o mensageiro de Deus. Quando você se comunica com o seu guardião, você está falando com o mensageiro de Deus. O Espírito de Deus falou através daquela pessoa e te trouxe uma mensagem. Então é reforçado o tempo inteiro que é necessário que você tenha uma aliança. Isso é muito forte. E em outras igrejas universais que eu já acompanhei minha outra tia, que também é evangélica, eu já vi isso acontecer. O reforço da aliança. Essa palavra é muito falada e repetida. E é uma palavra correta. Você vê, no tabernáculo, existe uma porta também que divide o sagrado do profano. Tá ali. Então, essa porta, quando você vai atravessar essa porta, você tem que estar com o sacrifício na mão. Você tem que estar com aquilo que você vai ofertar para poder entrar no templo. Você não entra no templo sem oferta. Olha isso. Lígia Maria, eu tô gravando.
Você não entra no templo sem oferta. Então, naquela época... Peraí, só um segundo, gente. Vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto. Um segundo. Ela fugiu. Olha o que ela estava fazendo barulho. Eu falando do templo, ela estava em cima da sacola do templo de Salomão, que é onde eu trouxe os badulaques que eu comprei lá. Ó. Comprei badulaque sim. Quer bem saber o que o Edir Macedo vai fazer contigo. O importante é que eu satisfize as minhas vontades de comprar as coisas. Enfim, voltamos à aliança. Então não se entra no templo sem um sacrifício. Então, naquele tempo, o que se usava no Antigo Testamento? Era comum se dar animais. Muito comum. Não tinha dinheiro naquela época. E quem tinha, não era tanto acesso, era muito a cultura do escambo, da troca, né? Você tem um animal X, eu tenho um animal Y, eu te dou um filhote desse, você me dá um filhote daquele, a gente troca. Eu tenho uma muda disso, você tem uma muda daquilo, a gente troca. Eu troco X mudas por tal coisa. Essa era a moeda de troca na época. Então, o que acontece? Entrava-se com um animal em perfeito estado, macho. Por que macho? Porque era o símbolo da reprodução, né? Aquele que propaga, o macho é aquele que vai à caça, que traz toda a questão da fartura. Então esse animal tinha que ser macho e tal. E aí se fazia, né? A pessoa confessava os pecados em frente a uma pira quadrada que tinha 4 chifres. 4 chifres. Símbolo masculino também. E junto dessa pira que tinha esses 4 chifres, simbolizando as 4 direções, os 4 pontos, né, onde foi construído tudo. Esse animal depois era sacrificado, recolhia-se o sangue, depois lavava-se a mão numa outra pira. E se aquele animal ali, quando estava queimando, e o sacerdote ia lavando as mãos, se passava para outro templo, onde tinha outra cortina, e ali se fazia os pedidos e se colocava os restos daquele animal, já carbonizado, né, o carvão daquele animal, se colocava dentro de um outro tipo de incensário, um outro tipo de pira, né, sempre piras muito modeladas, sempre piras mais ou menos assim, muito bem trabalhadas, né? E aí, naquela pira, se a fumaça subisse reto, os pecados tinham sido eliminados. Se a fumaça desse uma tremidinha, significa que não foi aceito, o sacerdote morria, o cara também era punido e assim se eliminava tudo. Se eliminava o mal pela raiz. Mas o candelabro de lá não é esse, claro. O de lá tem 7 pontas, né? Tem 7 coisinhas assim, que tem que ficar o tempo inteiro aceso. Então o sacerdote tem que cuidar para que aquela luz não se apague. Isso me lembra o cuidado diário que nós temos que ter com a espiritualidade, né? A nossa luz não pode apagar, né? O nosso candelabro não pode apagar. Nosso contato espiritual não pode apagar. Temos que estar em constante vigília de oração, em constante vigília de conexão com o lado espiritual. Porque nós caminhamos segundo a lei do espírito e não segundo a lei da carne. O fato de você estar na carne é um estado muito passageiro e termina o dia que você menos espera. Pode ser daqui a meia hora, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, pode ser daqui a uma semana. Mas esse estado de você estar encarnado, ele é muito passageiro. Mas o estado do espírito, para nós que somos espiritualistas, não é. É uma coisa eterna. Mas se você não mantém o seu espírito em constante oração, fica muito difícil. Porque a vida fica muito pesada quando você não tem nada em que acreditar. Quando você não tem nada para onde andar, para onde caminhar. As coisas ficam muito tensas. E o pão que está ali, simbolizando as 12 tribos de Judá, né? Então fica o candelabro desse lado, e aqui tem uma mesa com as 12 tribos, simbolizado 12 pães, simbolizado as 12 tribos, mais um líquido. E desses líquidos o óleo é o mais importante, o óleo de oliva é o mais importante. A oliveira tem um papel fundamental dentro dessa parte da espiritualidade, porque é uma árvore um tronco muito grosso. É que eu acho que aqui não vai aparecer, mas eu vou tentar, porque como eu não sei editar vídeo, como eu já disse para vocês, eu não sei editar, então às vezes fica difícil. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu tentar entrar aqui no coisa, só para vocês terem uma ideia do que eu quero mostrar nesse sentido, né? Deixa eu achar aqui.
Acho que esse aqui dá pra ver. Deixa eu virar aqui a tela do celular. Eu acho que eu consigo mostrar. Deixa eu ver. Olha. Eu não sei se vai dar pra ver a imagem. Ó. Não sei se vai dar pra ver a imagem. Mas isso daqui é onde se queima o sacrifício, né? Eu não sei se dá pra ver direito, mas aqui tem 4. Deixa eu ver aumentar a imagem. Ó. Aqui nesse canto aqui, ó. Ó. Tem as pontas aqui, né, que ficam também saindo as fumaças do incenso e tal. Olha, tá vendo o chifre aqui? Deixa eu ver, não sei se dá pra ver com a claridade. Deixa eu fazer assim. Tem uma... Cadê? Eu não tô vendo. Gente, acho que eu não vou conseguir mostrar. Porque se pra mim é o que eu... Ó, tá vendo? Tem um chifre. Aqui eu consigo ver a sombra, pelo menos. Ó, tem um chifre aqui. Então, esse chifre aqui tem nos 4 cantos do tabernáculo para você poder queimar o animal. Essa pira aqui, ó. Vamos fazer assim? Vamos, ó. Essa pira aqui é onde o sacerdote lava a mão dele, né? Ele tá com as mãos sujas de sangue, os pés sujos. Significa, ele fez o sacrifício, ele compactuou do pecado daquela pessoa que foi ali confessar. E ele precisa lavar as mãos. Porque no templo você entra de forma pura, né? Você entra puro. Essa daqui, deixa eu olhar essa aqui, ó. Essa aqui é a cortina do templo, ó. Esse tecido, ele reproduziu como está na Bíblia. Se você pegar o livro de Êxodo, você vai encontrar a descrição desses panos lá, da forma como está aqui, tá? E aí, que vê aqui, eu tirei uma foto bem... Olha, bem específica do chifre que tem lá, ó. No local onde você queima o sacrifício depois que você fez a sua confissão. Significa que você está chamando os 4 cantos, que você está chamando a tudo aquilo que tem de guarda, os querubins de guarda, que eles consideram como mais alta patente espiritual, para poder observar se você está sendo verdadeiro ou não. E se você não estiver sendo verdadeiro, que bom para você, que você vai ser torrado em praça pública. Aqui eu tenho a foto, deixa eu pegar aqui tem muita foto da minha tia aqui, mas eu queria pegar a foto só da árvore. Deixa eu ver se eu acho uma foto só da árvore aqui, para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é a frente do Templo de Salomão. Ó, essa parte aqui é a parte que você não entra e não fotografa. É por isso que eu tirei foto só do lado de fora, quando a gente foi lá no coisa. Isso daqui, que está no Jardim Bíblico, ó, é onde se esmagava a azeitona. E quando você esmagava a azeitona, o primeiro óleo é o óleo que se usa para consagrar a pessoa. A pessoa ofereceu o sacrifício foi aceito, ela é ungida de óleo. Agora você vê, é o primeiro óleo, o óleo mais puro. Então, tudo que era oferecido ao templo, tudo que era oferecido ali para a remissão dos pecados, vamos dizer entre aspas, era sempre o melhor e o mais puro. Não era o que você quer dar, não era assim. Aqui, ó, tem uma foto da oliveira. Olha como o tronco dela... Opa, entra ficar quietinha, oliveira. Olha só, olha como o tronco dela é grosso, acho que dá para vocês verem um pouco. Olha como o tronco é grosso, né? Simboliza o quê? Que a força, né? Quanto mais grosso, mais difícil de você derrubar, mais difícil de se abalar, né? E imagina as raízes dessa árvore, tem que estar bem muito funda para que ela não caia. Só que quando a raiz está funda, nós estamos falando daquilo, da ancestralidade, nós estamos falando dos antepassados, nós estamos falando da nossa própria espiritualidade. Então, é algo muito forte entre eles, essa coisa de ungir, de consagrar com óleo e de manter essa consagração e de manter essa ligação, porque o óleo diz que essa ligação espiritual é muito forte. E quando você vai ser batizado na igreja católica, é usado o óleo. Quando você vai transformar um alimento, muitas vezes é usado o óleo. O óleo, ele tem um símbolo de muita força dentro da situação espiritual. Temos aí o azeite de dendê, quando nós falamos da cultura afro, ali dentro. Aqui ele reproduziu
exatamente como era a cúpula das 12 tribos de Judá. Olha aqui, ó, as 12 tribos. Tem aqui a cúpula lá que você pode visitar dentro, e dentro tem um museu, e cada pilar montado estrategicamente no ponto correto, nos pontos cardeais corretos, está denominado o nome de cada filho e que era o comandante de cada tribo daquela época, né? Quando a gente fala ainda em aliança, eu sempre lembro de uma coisa, né? Ficou bem marcado o cara falando, e ele explicou várias vezes, e eu percebi que boa parte do grupo não entendeu a moral da história. Quando se fala em oferta, se fala para você dar o melhor e não tudo que você tem. Muitas pessoas, não são poucas, e aí eu paro para refletir, porque é algo que eu sempre falo nesse livro aqui. Eu falo muito nisso quando eu estou dando aula sobre anjos e sobre arcanjos. Falo muito isso quando eu estou dando aula de bruxaria, quando eu estou dando aula de magia. Eu sempre falo a mesma coisa. Existe um enriquecimento da Igreja Universal? Existe. E eu não vou discutir isso. Por quê? Porque isso não me cabe. Não me cabe. Porque a partir do momento que a gente conhece um pouquinho das pessoas, você coloca um pé atrás em algumas situações, e uma dessas situações é essa. E eu não estou defendendo Edir Macedo. Eu estou refletindo sobre a atitude das pessoas. Por quê? Porque eu já vi isso acontecer comigo e com meus colegas de profissão e com meus colegas de sacerdócio, vamos dizer assim. Tanto no meio da bruxaria, quanto no meio do candomblé, quanto no meio da umbanda, eu já vi isso acontecer muito. Quando nós falamos em dar algo, em dar o melhor, existe sempre aquela criatura que quer superar todas as outras e dar mais. Então hoje, eu não tenho condições, eu vou dar 50 centavos. Aí tem sempre aquele que quer dar tudo. Porque quando você fala, faça uma boa oferta, faça uma oferta abundante, para que você receba algo abundante, eu estou dizendo para que você dê o melhor. E muitas vezes, quem está dando 50 centavos, R$2, está dando tudo que tem. E quem está dando 5 mil, 500 mil reais, está dando a sobra. Existe essa diferença. A segunda situação que eu vou colocar é a situação da manipulação. Né? Porque eles falam muito, dê o seu melhor para que você receba o melhor. E eu entendo essa linguagem, porque a partir do momento que eu dou o meu sentimento mais puro, eu dou aquilo que realmente tem uma simbologia importante para mim, eu oferto isso ao lado espiritual, automaticamente eu devo ter alguma situação de troca, de resposta. E aí vem a manipulação, né? Será que se eu der meu carro, eu vou receber... Será que se eu der meu carro popular, eu vou receber um carro importado? Será que se eu der a minha economia agora, que está em torno de, sei lá, R$1.000, 5 mil reais, 50 mil reais, 300 mil reais, será que se eu der a minha economia, Deus vai me triplicar isso, vai me multiplicar isso em várias formas? Isso é uma manipulação. E como toda manipulação, quando você não tem a resposta daquilo que você quer, você se lasca. A espiritualidade não é trouxa, gente. Não é idiota. Então, às vezes eu olho os programas do pessoal reclamando, eu fico pensando, que pessoa prepotente, arrogante, e como essa pessoa está tão fora da realidade de si. Querer barganhar é a pior coisa que você faz. Eu posso até fazer uma promessa, eu posso até dizer, olha, eu te dou um presente em troca, mas eu estou te dando um presente em troca porque eu quero te presentear. Mas o principal que eu vou te oferecer é a minha dedicação e o meu agradecimento por aquilo que eu recebi. Por aquela situação boa que eu recebi. E não manipular a energia. Eu lembro de uma época que eu estava num terreiro de Umbanda e uma moça chegou com um frango para dar lá para Exu. E uma outra mulher dando risada da cara dela. Porque como é que ela tinha dado aquele frango magrelo e ela estava com um galo todo pomposo debaixo do braço para oferecer numa mesa de Exu que estava tendo. E, olha, eu digo para você com toda certeza absoluta que Exu viu o frango depelado lá, sem pena, quase sem cabeça, sem... O frango nem andava direito. Por quê? Porque o frango era humilde? Não. Mas porque a pessoa que estava oferecendo aquele frango, ela estava oferecendo aquilo que era o melhor que ela tinha naquele momento. Ela estava fazendo o melhor dentro das possibilidades dela.
E ela estava ali de coração completamente aberto. Aqui no espaço, não só nessa casa, como nas outras casas que eu já tive, já teve momentos, por exemplo, de eu pegar e falar assim, pode vir que nós vamos fazer as suas coisas, independente do que aconteça. E eu percebi que na hora quando você vai começar o trabalho, que você vai começar as coisas e você vai perguntar a espiritualidade sobre aquela pessoa, a espiritualidade virá e dizer assim, essa pessoa não vai alcançar o que ela quer, porque ela não está de coração aberto. Quem sou eu para dizer isso para a pessoa? Mas eu já sei que a possibilidade dela mudar é mínima, porque ela não está a fim de mudar. Ela está a fim de barganhar, ela está a fim de pirraçar, ela está a fim de mostrar que ela pode mais. E às vezes até que pode mais do que a própria criação, do que a deusa, do que o Deus, do que o Espírito. E aí é onde a maioria das pessoas se quebram. Então quando eu vejo essa situação, como do Edir Macedo, o pessoal fala que ele enriquece, que a igreja enriquece, mas ele tem uma coisa muito correta. Para você conseguir algo, você precisa ter uma aliança. E essa aliança ela tem que ser feita de coração. Não importa se você vai dar R$2, se você vai dar R$1.000. Que bom que você pode dar 1.000. Esse 1.000 pode se transformar em ajuda de muita gente. E a Igreja Universal é uma igreja que ajuda muita gente. Muita. Eu conheço várias pessoas que saíram das drogas e que saíram do mundo do crime devido à orientação da Universal. Eu não vejo as religiões, isso aí pode me criticar à vontade. Eu não vejo a maioria das religiões bater na porta do presídio para ir visitar ou para ver o que realmente está acontecendo lá dentro, ou mesmo nos orfanatos e nos asilos. Eu pouco vejo das outras religiões. Existe, mas é muito pouco. Tanto é realidade isso que dentro da Secretaria da Justiça nós estamos tentando abrir espaço nos presídios e em outros locais para poder outros sacerdotes também entrar e os presos entenderem que existem outras religiões. Que eles serão acolhidos por outras religiões também. Eles são criminosos, têm que morrer. A nossa justiça é tão falha. Há pessoas inocentes, há pessoas que realmente se convertem e há aquelas que não tem jeito. Aqui não tem jeito, que bom, morre lá dentro mofando. As que tem jeito, vamos resgatar dentro da espiritualidade. Mas como nós vamos resgatar se não entra? Quem bate de frente vai ser eles. Então é óbvio que a maioria vai sair, vai se converter ao evangelho. E a parte do cristianismo, a parte das igrejas evangélicas vai avançar e vai chegar um momento em que ela vai esmagar todas as outras religiões, porque as outras religiões não tomam atitude. E outra, as pessoas que frequentam outras religiões, não todas, mas uma parte delas, querem essa manipulação. Estão dentro das igrejas, estão dentro dos terreiros, estão dentro dos templos, não desligam os celulares, não entram em conexão e querem que os milagres aconteçam. Eu estou falando isso porque eu vejo às vezes em rituais meus, eu digo, não leve o celular, desliga o celular, daqui a pouco o celular toca no meio do ritual. Você imagina a minha alegria. Eu fico pensando, o que essa pessoa saiu de casa e veio para cá fazer o quê? O que ela veio fazer aqui? Por que ela não pode desconectar meia hora, 40 minutos, 1 hora, que é o tempo do ritual, para poder realmente entrar dentro do espírito da coisa e conseguir? Aí depois vai perguntar por que eu consigo as coisas e elas não conseguem as coisas. Por que eu tenho facilidade em movimentar um elemento como fogo, por exemplo, e elas não conseguem? Por que eu tenho uma facilidade, de repente, em ter essa energia angelical e mais contato, e elas não conseguem? Simplesmente porque na hora que você está fazendo aquilo, você tem que estar fazendo aquilo. E você tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Tem dia que eu falo, eu vou fazer isso aqui porque tá na lua cheia, mas eu quero que se lasque vocês tudo. Mas eu tenho que cumprir meu rito. E no momento que eu estou cumprindo meu rito, eu desconecto de tudo e vou fazer meu rito. Então é claro que vou ter resposta. Então a minha reflexão aqui existem dois querubins que são duas criaturas muito próximas de Deus, uma de frente para a outra, dizendo que existe realmente uma parceria olho no olho entre eles. E aqui é aspergido o sangue do sacrifício lá de trás, que o cara remediu os pecados dele, né? Ele fez as confissões daquilo que ele fez de errado. E aqui, na hora que ele coloca aqui e diz que tudo foi aceito, diz eles lá que aqui desce uma luz, que seria Deus, e Deus dá as instruções daquilo que deveria vir. Mas essa voz, ela não é ouvida com o ouvido, ela é ouvida com o coração. Olha que interessante.
E só que para que eu possa ouvir com o coração, e o local onde está a Arca da Aliança só é aberto uma vez por ano, dentro da Bíblia fala que aqui, né, o sacerdote entrava realmente uma vez por ano para ouvir o que Deus tinha a dizer de comando para aquele povo. Olha só, ele fazia uma preparação de vários meses. Era muito tempo de preparação até chegar até aqui. Olha que legal. E a gente sabe que a gente se prepara. Você fala para a pessoa passar 2, 3 dias sem comer carne e sem bebida alcoólica, ela surta. E se falar que é ser sexo, então, ela desiste de fazer. Tá aí, crianças, reflitam sobre isso. Talvez eu faça um terceiro vídeo sobre esse assunto, mas eu quero dizer que a experiência espiritual vivida por quem entende um pouquinho ou por quem se permite viver o espiritual, para quem se permite conectar com essa energia, é muito interessante. Me siga no Instagram e nas redes sociais. Se quiser marcar uma consulta comigo, me chama no WhatsApp 11 98513 0477. Fiquem na luz, que os arcanjos abençoem vocês, tragam uma próspera e uma forte semana aí cheia de conquistas. E até um próximo vídeo. Um dia a menos na carne, um dia a mais no espírito. Pense nisso, faça a sua aliança. Beijo, crianças!